Boa noite! É uma satisfação estar aqui com você e principalmente ter você conosco na TV A Vida Inteligente. Você aí vendo a gente. Estamos dando início ao segundo programa da série Economia de Primeira, a atualidade de Celso Furtado. Este programa nós iremos tratar sobre o papel do Estado na visão de Celso Furtado. Para o programa dessa noite, convidamos dois ilustres conhecedores da temática da economia. Então, o primeiro apresentador será o doutor Christian Luiz da Silva. O Christian é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bolsista Produtividade do CNPq, economista, mestre e doutor em Engenharia de Produção e pós-doutor em Administração pela USP. Ganhou o Paraná de Economia, o Prêmio Paraná de Economia nos anos de 1999, 2002, 2005, 2007, 2009 e 2010. Foi eleito Economista do Ano em 2010 na categoria acadêmica. Foi presidente do Conselho Regional de Economia do Paraná em 2005. É professor permanente do mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação de Tecnologia e Sociedade, PPGTE, do mestrado e doutorado profissional em Planejamento e Governança Pública, PGP, e do mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional, PPGDR. Professor visitante da Universidade Sapienza de Roma, no ano de 2019, preside o Observatório de Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2020 e é membro do Observatório das Metrópoles. Coordenador adjunto dos programas acadêmicos 2018-2019 e dos programas profissionais 2013 e 2018 na área de Planejamento Urbano e Regional, Demografia da CAPES e coordenador da área de Ciências Sociais Aplicadas da Fundação Araucária de 2017 a 2019. Líder do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e Dinâmica de Desenvolvimento Territorial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É com muita alegria e satisfação que eu convido, então, a nos brindar com sua apresentação o professor Dr. Christian Luiz da Silva. Christian, boa noite. Boa noite, Daniel. E foi isso que Furtado nos ensinou, né, a buscar alternativas considerando a nossa realidade. E é nesse contexto que, quando ele se integra na CEPAL, se buscam, e aí é uma particularidade não só do momento, da capacidade que ele teve também, assim como outros intelectuais à época, né, mas de uma junção e de acontecimentos que são fundamentais. Ele estava em um momento de reflexão sobre o processo de desenvolvimento do Brasil, fez a sua tese, né, sobre a economia da cana-de-açúcar, tentando entender, e o que levou ele a escrever depois o seu principal livro, né, A Formação Econômica do Brasil, mas, a partir daquilo ali, estava em um momento e uma conjuntura onde o próprio país buscava uma alternativa para um processo de desenvolvimento. E essa alternativa, ela concominou com a participação, né, dele, inclusive, em alguns órgãos. E pensar junto com a estrutura, uma estrutura política, que ele fazia parte à época de pensar em como propor políticas econômicas que pudessem alavancar o Brasil. E ele participou disso. Essa talvez seja uma experiência, né, importantíssima, não só para a questão profissional dele, para a questão acadêmica, como também para a vivência e para a experiência que ele teve. E nesse momento, nesse contexto da década de 50, de 60, ele participou, inclusive,
da criação da Sudene, da própria discussão das políticas econômicas no governo JK, participou ativamente como primeiro-ministro de planejamento, né, já com uma visão da importância desse processo de planejamento, né, e o que ele trazia na sua bagagem era justamente essa discussão que estava arraigada na CEPAL, que era a discussão de que não existia, como ainda se preconiza por alguns autores, que o desenvolvimento se dá por etapas. Então, e justamente essa é uma contribuição que ele traz no seu livro, por exemplo, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, né, em que ele retrata que o desenvolvimento não acontece em etapas, mas ele é próprio de cada uma dessas estruturas. E ele dizia que esses países, como o nosso, estava e precisava sair dessa condição de subdesenvolvimento. E para sair dessa condição de subdesenvolvimento, precisava se industrializar. E essa industrialização ela estava muito vinculada ao processo que se conheceu na década de 60 e 70, principalmente, né, de substituição de importações. Talvez a forma e o meio hoje sejam questionáveis, mas à época era o que se preconizava em termos de estudo como forma de se estruturar uma indústria, digamos assim, própria e que pudesse alavancar esse processo de desenvolvimento. Então, independente dos meios, mas os fins são muito parecidos do que a gente ainda procura hoje, que é um modelo próprio de desenvolvimento, um modelo em que consiga estruturar as nossas características enquanto sociedade e que essas características possam fazer com que a gente tenha um desenvolvimento autônomo e consistente. Claro que quando se fala em um modelo próprio de desenvolvimento, ainda mais em um contexto como o de hoje, não se está dizendo e se preconizando uma economia fechada ou sem articulações com as demais economias, mas sim em caracterizar quais são os nossos recursos, as nossas capacidades e de que forma nós podemos contribuir e em que aspecto essa contribuição ela vai fazer com que a nossa sociedade se consolide mais. Esse aspecto talvez seja o que mais caracterizou todo o pensamento de Furtado. É entender uma clareza muito peculiar o processo de formação da nossa economia, a situação, o diagnóstico, e a partir desse diagnóstico conseguir extrapolar alternativas, digamos assim, para superar esse processo que era tido no conceito como um processo de subdesenvolvimento. E uma particularidade importante é que, dentro da sua formação, e mesmo tendo feito o doutorado em economia, ele preconizava, e isso era algo muito importante, ficou em um debate dentro da economia durante muito tempo, né, a questão do desenvolvimento como sendo uma etapa, inclusive, do processo de crescimento econômico. E, à época, ele já argumentava que esse desenvolvimento ele não se sustentaria somente pela questão econômica, e que para se ter um desenvolvimento de fato, ele deveria englobar outras dimensões que hoje nós chamamos de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento ele se sustenta
sustentaria ao longo do tempo se ele tivesse uma estrutura econômica consolidada, mas também uma capacidade, uma teia social sólida e capaz de sustentar esse processo ao longo do tempo. Bom, mas aí entra a questão, como fazer isso? Como fazer com que esse processo de desenvolvimento ele se consolide, ele se transforme em um modelo que é muito dependente, periférico, utilizando um termo cepalino, né? E que não tem autonomia para um modelo em que passe a ter autonomia e capacidade de se desenvolver dentro de uma política, dentro de uma estrutura econômica e social. Para isso, se precisariam de políticas. Essas políticas, para Furtado, elas são políticas de Estado. Ou seja, o Estado teria a função, sim, de instigar com investimentos, com estrutura, com recursos, estruturas que pudessem se consolidar ao longo do tempo. Tanto que ele foi o primeiro superintendente da SUDENE, né, Superintendente de Desenvolvimento do Nordeste, que à época surgiu justamente porque já era uma região em que despontava com indicadores sociais muito menores e que tinha necessidade de se ter uma alternativa de desenvolvimento. A disparidade com a região sul e sudeste já começava a ser muito grande. E ele dizia, bom, é aí que o Estado tem que agir. Aonde existem as diferenças, o Estado deve propor um processo, políticas, para que essa região possa se desenvolver. E a função do Estado é justamente ter essa capacidade de interpretação da realidade, de saber quais são as deficiências, as dificuldades, como que se dá essa articulação e, a partir disso, propor políticas que possam fazer com que o resultado seja efetivamente de mudança da realidade de um determinado local. Políticas públicas. Para Furtado, o Estado ele é um agente promotor efetivamente de políticas públicas. E, para que haja o desenvolvimento, necessita-se dessa função de Estado. O Estado ele tem que ter a capacidade não só de prestar serviços públicos, e aí nós temos que contextualizar. À época, nós estamos falando ainda em um Estado diferente da visão que temos hoje. Estamos falando de um Estado em que a principal demanda era por serviços públicos extremamente carentes em várias regiões do país, né? Mas que também eram extremamente fundamentais para que aquelas regiões pudessem se desenvolver. E se não houvesse um Estado forte e promotor, essas regiões não teriam o básico para que pudessem crescer economicamente, que pudessem se organizar e estruturar socialmente para que elas efetivamente experimentassem um novo ciclo de desenvolvimento. Esse papel do Estado, para Furtado, era fundamental. Só que não era um papel simplesmente de investir, de direcionar recursos para a economia e para fazer a economia funcionar em momentos anticíclicos, como se pressupunha, por exemplo, por alguns autores à época. Era mais do que isso. Era o Estado efetivamente ter um projeto
e desse projeto conhecer claramente quais são as deficiências e como propor alternativas a partir dessas deficiências, dentro de uma estrutura e de uma estratégia de desenvolvimento própria. É nesse sentido que a função do economista Celso Furtado, ela sempre teve muito próxima da função do político Celso Furtado. Essa função política, ela estava muito arraigada na questão da compreensão dele do papel do Estado para esse processo de desenvolvimento. Ou seja, não só ele teorizou, como ele teve a oportunidade de transformar essa teoria em prática, em vários projetos em que ele teve a oportunidade de participar como um dos membros ativos deste agente, que era o Estado. Muito se preconiza sobre qual é o papel do Estado na economia, mas ele, além do debate teórico, pôde, além de teorizar, também fazer uma discussão aplicada sobre e poder propor políticas de fato que pudessem direcionar esse novo Estado, esse novo país. Essas políticas, ou esse papel do Estado, quais são os traços que isso traz na nossa história? Bom, acho que uma questão importante é entender que o papel do processo de desenvolvimento e de busca de alternativas de desenvolvimento relativo às particularidades de cada região é uma questão própria que preconiza toda a base teórica desse autor. Ou seja, entender a realidade e entender de que maneira se pode propor políticas que, a partir do Estado, façam com que aquela região promova um novo processo de desenvolvimento. Por isso, ele ocupou cargos como também a direção do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, do planejamento, como eu já citei, esteve à frente de várias missões das Nações Unidas, sempre discutindo essas particularidades, por ser um grande conhecedor. Não é por menos que as cadeiras que ele ensinava na Sorbonne era justamente a economia do desenvolvimento e a economia da América Latina, pelas particularidades que esse conhecimento tinha à época. Até este momento em que se dá luz a essa discussão, se tinha sempre uma visão muito externa de uma estrutura socioeconômica que era dependente, mas que não conseguia se desvincular nesse processo de desenvolvimento, porque não se tinha autonomia própria. É justamente aí que entra a discussão que ele faz, e não só dizendo que há necessidade de um modelo próprio de desenvolvimento, como também dizendo que, para que esse modelo de desenvolvimento, de fato, saia do papel, precisa-se ter políticas econômicas. E o Estado é esse agente que vai fazer com que essas políticas, de fato, aconteçam. Isso, às vezes, inclusive até alguns fatos pitorescos, né, mas em um período de regime militar ou em outros momentos, às vezes se confundia, inclusive, essa visão dele, do papel do Estado, com uma visão que se aproximava à extrema esquerda ou marxista. Mas, no fundo, nada tem a ver com
com esta visão extrema marxista. O que ele propunha, sim, é um papel forte do Estado, mas um papel forte porque ele considera que as estruturas econômicas elas não eram desenvolvidas o suficiente para que autonomamente elas alcançassem um novo patamar de desenvolvimento. Precisavam do Estado para que essa política se efetivasse. Essa foi a lógica de alguns governos que ele participou, desde de Jânio Quadros, né? Ou seja, o papel de um Estado que pudesse efetivamente promover a economia, mas que, ao mesmo tempo, estruturasse um sistema, um arranjo econômico e social que permitisse o desenvolvimento dessa estrutura. Além disso, e essa é uma questão que vai além da questão econômica e social à época, mas a discussão, como foi comentado na semana passada, né, a discussão da questão do meio ambiente, do limite do crescimento, do limite dos recursos para que esse processo acontecesse, começou também a fazer parte do discurso dele, ou dos estudos dele. Quando ele promove a discussão do desenvolvimento, ele já integra esta questão muito própria, não só a questão socioeconômica, como era comum nos livros de economia, né, à época, mas ele avançava nesse aspecto, inclusive conceituando o desenvolvimento não só pela questão social, econômica e ambiental, mas também observando outras dimensões e a interdisciplinaridade do tema. Por isso, ele, algumas vezes, dizia que ele não era um economista puro, porque, para além da economia, ele considerava a economia como instrumental e uma base teórica fundamental para entender vários problemas e dar luz a várias alternativas. Mas isso não acontecia, o país não ia se desenvolver, ou esse Estado não ia promover esse processo de desenvolvimento por si só. Ele precisaria entender isso e a complexidade com que isso aconteça. Essa é uma particularidade importante, porque ainda hoje alguns economistas discutem de uma forma muito estrita esse processo de desenvolvimento, e esse ilustre economista, né, que estamos aqui comentando hoje, já há muito tempo mostra que os caminhos para o processo de desenvolvimento, eles dependem de uma situação muito mais complexa e holística do que apenas entender sobre a ótica econômica. E por isso o papel do Estado é tão importante e tão relevante. É nesse sentido que torna a questão do processo de desenvolvimento um processo tão rico e tão complexo. Complexo a ponto de demandar que o Estado tenha uma vivência constante sobre isso, mas, ao mesmo tempo, que se compreenda a conjuntura econômica para buscar alternativas para esse processo de desenvolvimento. Então, se pudermos sintetizar, talvez, em termos do que seria o papel do Estado na economia para Celso Furtado, diríamos que tem um papel fundamental. E um papel fundamental não no sentido de ser um único agente ou
o que tem a capacidade de fazer articulação, mas que são problemas coletivos. Por isso que o Estado tem um papel fundamental, porque ele identifica esses problemas como coletivos. Se são problemas coletivos, não é a nossa dinâmica capitalista de mercado que vai dar conta, porque não são as preferências individuais que prevalecem em muitos desses problemas, porque os problemas são coletivos. Se são coletivos, esse demanda o papel do Estado. E mais ainda em economias como a nossa, em que temos, em vários aspectos, uma dificuldade de fazer com que a dinâmica econômica seja própria a ponto de se criar um processo de desenvolvimento, que não é igual ao desenvolvimento que se tem nos países desenvolvidos, os ditos países desenvolvidos. Essa é a nossa particularidade. E temos que criar um modelo próprio para essa nossa estrutura. E isso, além de se pensar em termos de contexto nacional, ela pode ser pensada nas 3 esferas que nós temos na administração. Na municipal, agora vamos ter as eleições municipais. Furtado continua sendo muito atual dentro desse contexto. Temos que criar alternativas para que os municípios consigam ter políticas que vão ter interface com os outros municípios, que vai ter interface com o Estado, com as políticas nacionais, mas precisa ter uma política de desenvolvimento do seu município. Para onde se quer chegar? É isso que Furtado quer dar luz. Ele quis mostrar que precisamos saber quais são os caminhos para que a gente possa, sim, ter um processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento, ele só vai acontecer se ele for feito a partir de uma compreensão, de um diagnóstico muito claro de quem somos, ou de que município somos, de que estado somos, de que país somos e para onde queremos ir. E aí entra uma dinâmica muito forte entre a economia e a política. Uma interface necessária para que se tenha uma política de desenvolvimento. Senão, essa estrutura, ela não consegue se desenvolver e nós vamos estar, como estamos, discutindo os mesmos problemas depois de vários anos. Muitos problemas que vão ser levantados agora nas eleições municipais, talvez sejam os mesmos problemas que discutimos há 4, 8 ou 12 anos atrás, só que agora mais aprofundados. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda enxergar muitas vezes uma política de desenvolvimento. E continuamos trabalhando sobre o mesmo modelo e em cima dos mesmos problemas. E o mesmo modelo, com os mesmos problemas, esse modelo não resolveu esse problema e só vai se aprofundar dentro dessa situação. E o que ele tenta nos ensinar é justamente isso. Precisamos entender profundamente aonde está o problema e buscar alternativas para conseguir ultrapassar esse problema e criar um processo de desenvolvimento. Essa sabedoria, né, ela foi justamente laureada e profundamente estudada por vários, mas ainda, talvez, nós, brasileiros, temos aprendido muito pouco com aquele que tanto nos ensinou, porque ainda essa dinâmica não depende somente de teorias, mas também de práticas, para que o nosso país
sobreponha esse processo e que a gente consiga efetivamente ter um novo desenvolvimento. Então, temos muito a aprender e, principalmente, eu compartilho, obviamente, muito e utilizo muito dessa base teórica dentro da minha formação e dos meus estudos, de entender o Estado como sendo essencial em uma estrutura econômica e social como a nossa, para que a gente possa ter um modelo de desenvolvimento próprio. E esse modelo de desenvolvimento próprio, ele depende justamente desse diagnóstico muito claro da nossa realidade. Então, eu acho que a contribuição, né, nesse debate, a atualidade, ela é altíssima e ela depende justamente da gente reavivar essa discussão. Por isso que esses debates que estão ocorrendo mostram, na verdade, de uma forma positiva, né, o quanto esse pensamento é atual, mas de alguma forma, uma certa ansiedade para que a gente sobreponha alguns problemas que ele já tinha sabiamente mostrado na nossa estrutura econômico-social há 30, 40 anos atrás e que ainda convivemos com os mesmos problemas. Então, temos que avançar. E esse avanço vai depender, sim, na ótica dele, e é isso que eu compartilho, de um papel forte do Estado motivando, não necessariamente sendo o único agente investidor, não é esse papel keynesiano, né, do Estado jogando dinheiro na economia, mas mais do que isso, é um Estado organizador de uma política de desenvolvimento, de uma política em que possa unir os esforços em torno daquilo que desejamos alcançar ou que almejamos enquanto sociedade, e que é particular para a nossa estrutura socioeconômica. Mas que desenvolvimento queremos? Qual é o papel do Estado nesse processo de desenvolvimento? Essas questões ainda são muito fortes no nosso debate e no nosso dia a dia. E, por isso, essa discussão e Celso Furtado continua muito atual para esses nossos debates. Né? E próprio, inclusive, para que a gente consiga entender as alternativas que temos dentro desse processo. Claro que as alternativas não são as mesmas que preconizavam na CEPAL, mas o diagnóstico e o processo são muito interessantes para que a gente compreenda a nossa situação atual também. Primeiro quero agradecer a fantástica exposição que você fez do pensamento do Furtado. Foi extremamente didático, né? Nos fez íntimos ao legado que Celso Furtado nos deixa. Eu vou te pedir a gentileza de aguardar para nós chamarmos então o professor Túlio para trazer a sua contribuição. E ao final, se tivermos ainda um tempinho, faremos uma pergunta para cada um. Pode ser? Claro, claro. Muito obrigado, Christian. Deixa eu pedir aqui para a nossa técnica fazer a comutação do sinal lá para a casa do professor Túlio, porque nesses tempos de pandemia a gente vive uma certa dificuldade tecnológica aqui para ajustar os tempos, as conexões. Mas certamente nós somos muito gratos porque a sua apresentação foi espetacular. O professor Túlio já deve estar entrando aqui no nosso link. Túlio, boa noite. Túlio, boa noite.
Mas tem que avisar ele, não. A gente está abrindo a câmera. Bem, enquanto ele não conclui a conexão, eu gostaria de informar os nossos espectadores, tanto na internet como nas várias transmissões de TV, na TV Profissão, na RMC TV e na IS TV, que este canal é um canal permanente. O IS-TV é um canal dedicado às instituições de ensino superior que tenham conteúdo, podem submeter para transmitir aqui os seus programas. A RMC-TV é uma TV que transmite para toda a região metropolitana de Curitiba, e o canal TV Profissão é um canal dedicado a atividades e conteúdos voltados ao mercado de trabalho predominantemente. Além disso, estamos também transmitindo ao vivo pelo YouTube e somos muito gratos pela sua audiência, pela sua atenção, principalmente porque estamos iniciando a nossa atividade e sempre tem havido aí uma dificuldadezinha ou outra. Mas já temos aqui a imagem do professor Túlio. Boa noite, professor Túlio. Boa noite. Me permita, nos ouve bem, hein? Tudo certo. Ótimo. Me permita apresentá-lo. Então, doutor Túlio Cícero Guimarães Pereira, doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutor em Planejamento Energético pela COP do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio. Atualmente é professor associado da UTF-PR. Desde 99 estuda temas relacionados a políticas públicas e planejamento energético, finanças, bancos e sociedade. Trabalhou na Copel e na Dow Chemical Company. Atualmente coordena o Núcleo de Pesquisa em Energia, Políticas Públicas, Finança e Tecnologia, que é um grupo de pesquisa que opera com o nome de NPE Energia, que constituído em parceria com a Copel, com a UTF-PR, com a Universidade Federal, com a FIEP e com o Tecpar. Professor Túlio, estamos ansiosos por ouvi-lo. Por favor, a palavra é tua. Ótimo. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui nesse momento, discutindo, participando, no meio dessa pandemia, né? Terrível. Então, vamos falar um pouquinho de Celso Furtado, complementando as colocações do professor Christian e dos outros que já participaram primeiro programa. E eu me propus, então, atualizar, né, o pensamento dele para os desafios que nós estamos enfrentando hoje no mundo, né? Então, vamos lá. Como foi dito anteriormente, né, para Celso Furtado, o Estado tem a função de gerente no processo de desenvolvimento. Ele é fundamental nesse processo. Ele e vários autores daquela época, né, teorizaram essa participação, que já acontecia em diversos países, né? Mesmo naqueles ditos liberais, né? Por exemplo, aí a experiência de Roosevelt nos anos 30, né, nos Estados Unidos, e muitas outras experiências parecidas, né? Então, Furtado é fundamental que, para exercer esse papel, é necessário que o Estado esteja aparelhado para isso, tenha todo o aparato de planejamento, né, de longo prazo, que é necessário para esse processo de desenvolvimento. Além do aparato de planejamento, é necessário ter bancos, né, para o financiamento, agências de fomento e por aí vai. Ele também enfoca que esse processo de desenvolvimento, né, ele implica em ações políticas, porque as forças sociais entram no processo. E isso torna, né, esse desenvolvimento algo mais complexo do que simplesmente decisões com base em questões de pura economia. Ele coloca a dimensão social do problema, que é muito importante. É como essas alterações nas estruturas sociais, né, do desenvolvimento, como elas se relacionam com as camadas políticas que tomam as decisões,
quais são as implicações políticas, né, desse desenvolvimento. Ele também como já foi dito, né, ele encara o subdesenvolvimento como uma forma de organização da produção capitalista dentro do sistema, no interior do sistema capitalista geral, né, onde nós podemos localizar, então, que a periferia, ela faz parte do processo de acumulação. Ela é integrante do processo de acumulação. Né? E, nesse processo, haveria possibilidade do Estado intervencionista empreendedor promover ações que pudessem modificar essa estrutura econômica, atualizá-la e, quem sabe, concorrer com os estados centrais, com os sistemas centrais. Né? Era comum, nos anos 60 e 50, o projeto do Brasil grande, o Brasil que pudesse se tornar uma superpotência. Né? Não que Celso Furtado divulgasse esse tipo de coisa, mas o pensamento dominante na época, né, era praticamente esse grande desafio para o Estado brasileiro, né, para a nação brasileira. Então, mas Furtado também tem uma outra característica, que é o Estado, enxergar o Estado também como um agente insurgente e vanguardista. O Estado teria vanguarda, né? Poderia ser o vanguardista no desenvolvimento e insurgente contra as limitações do sistema capitalista internacional, né? Ou mesmo as limitações internas dos grupos de poder internos no país. Né? Ele, segundo muitos autores, né, ele sofre uma desilusão. Até os anos 60, ele acreditava muito no Estado transformador. Mas após as experiências dos anos 60, principalmente durante a ditadura militar, né, ele passa a enxergar e a criticar a intervenção do Estado, em muitos casos, como um produtor de desigualdades. Né? Mas nós temos que considerar que aquele era o século anglo-americano do Giovanni Arrighi, com espaços para expansão bastante limitados para as estruturas capitalistas hegemônicas. Né? O Brasil tinha que enfrentar não só questões estruturais internas, mas também questões de estrutura hegemônica, das estruturas hegemônicas do capitalismo internacional, tanto na área de energia, na área da produção industrial, na área financeira. Tá? Então, o Brasil tinha grandes desafios pela frente e eles eram, basicamente, muitos deles eram limitados pela configuração geoeconômica, né, do final do século XX. Quando nós chegamos no século XXI, né, nós vivemos o quê? O grande desafio multipolar asiático. A centralidade, né, aí encontramos aí, a centralidade do Estado chinês como principal agência de expansão econômica mundial. Está lá o Estado. Todo o discurso liberal, nesse momento, né, encontra-se numa situação bastante difícil, né, enquanto que a expansão do Estado, promovida pelo Estado chinês, ela é decisiva hoje para o crescimento econômico mundial. Né? Que mais? E este desenvolvimento chinês, ele vem a provar, né, que é possível quebrar, né, as limitações dos grandes centros capitalistas, que o projeto de desenvolvimento de uma nação pode quebrar, né, romper o cerco dos grandes centros capitalistas. E hoje a China, né, ela está revolucionando, deslocando esses centros capitalistas, realizando um grande sonho das periferias, né, dos anos 60, 70 e 80. Né. É nesse contexto, né, que o projeto de desenvolvimento do Brasil precisa definir se vai embarcar ou não no multilateralismo,
né, asiático, ou permanecer no modelo hegemônico anglo-americano. Modelo este em crise desde o final dos anos 70, crise que se acelera no final da primeira década de 2000, do século XXI, e encontra-se hoje num dos momentos mais agudos de sua história. Tá? O Brasil está nesse dilema, nesse problema. Hoje é bem possível, né, perceber como parte das elites governantes insistem, né, em se alinhar ao projeto anglo-americano, e a outra parte, né, insiste em não perder o engajamento com o projeto asiático, né, multipolar asiático. Nesse sentido, cabe resgatar, né, nesse momento, o estado insurgente e vanguardista de Celso Furtado. Nós temos a possibilidade, esse é o momento, né? O momento de acelerar, né, e abrir possibilidades de um futuro diferente para o Brasil. Talvez tenhamos vivido algo parecido nos anos 30, né, quando houve a grande transição entre a hegemonia inglesa e norte-americana. Foi um momento em que se abriram várias possibilidades para o Brasil, e é ali que surge, então, o projeto de industrialização. Então, talvez estejamos vivendo esse momento, né, em que o Estado tem que recuperar, né, a estrutura de planejamento desenvolvimentista estatal já foi recuperada, né, nos governos anteriores, após 2003, né, houve um processo acelerado de recuperação do planejamento estatal, né, dos órgãos de planejamento estatal. Foram criados vários projetos de desenvolvimento em diversas áreas, projetos integrados, né, tanto na área de energia, cidades, portos, aeroportos, logística, defesa. Né? Esses projetos estão prontos. O que está faltando hoje é iniciar a execução, que aí voltamos lá em Furtado, né? Que essa execução é um grande projeto político, e para isso nós precisamos de muita política. Né? Nesse momento, o Furtado é fundamental para o Brasil. Compreendermos o pensamento dele, né, pode nos ajudar bastante a enfrentar esses desafios. Que desafios são esses? Como o Estado desenvolvimentista evitará que o projeto, né, esse projeto de desenvolvimento, não volte a concentrar a renda, como aconteceu nos anos 60, com a ditadura militar, ou promova a destruição do meio ambiente, né, como aconteceu nos anos 60 e 70 no Brasil, né, com consequências graves, até hoje, difíceis de serem alteradas, né? Consequências essas que não aconteceram só no Brasil, aconteceram no mundo inteiro, né, tanto nos projetos capitalistas como socialistas. Né? Destruição das comunidades locais. Como evitar que esse desenvolvimento leve à destruição das comunidades locais, como está acontecendo, por exemplo, em Belo Monte. Né? Então, as notícias que chegam de Belo Monte são difíceis de serem engolidas, né? Se a necessidade de produzir energia elétrica, aquele custo, será que vale a pena? Né? Então, nossa questão é como lidar com essas coisas, como evitar que as contradições do processo de desenvolvimento não necessitem de soluções autoritárias para sua implementação, como aconteceu nos anos 60. O desenvolvimento econômico brasileiro chegou a um tal nível de contradições que a ditadura militar foi necessária para poder tocar o projeto para frente. Tá? A configuração de forças necessitou desse tipo de coisa. A mesma coisa aconteceu nos anos 30, ou acontece na China. Tá? Como evitar que esse processo não necessite de soluções autoritárias? Como evitar que as contradições e transformações sociais não acabem demandando um Estado neofascista? Né? Como manter a soberania popular diante das demandas do grande capital, provocado pelo volume de recursos mobilizados para o desenvolvimento? Né? E, por último, né,
como manter a soberania nacional diante dos desafios geopolíticos do desenvolvimento. Desenvolver a região centro-oeste, ter uma saída para o Pacífico, qual é o impacto disso geopolítico? Temos grandes forças que são contra essa realização, né? Porque deslocariam a produção agrícola de outros países, deslocariam para, por exemplo, o Brasil, a região centro-oeste brasileira. E isso demandaria muito capital. De onde é que viria esse capital? Provavelmente viria da China e da Índia, né? Principalmente China. Então, esses desafios, né, podem comprometer a soberania nacional, comprometer a qualidade da vida social brasileira, comprometer a qualidade política, o debate político brasileiro se tornar, ser comprometido, né? E pode demandar, né, uma configuração autoritária e fascista, que é o que ninguém deseja atualmente, né? Então, Celso Furtado está aí, um grande democrata, um grande pensador brasileiro, genuíno, né? Está aí a sua grande contribuição, que pode nos ajudar nesse momento crucial da história brasileira. Muito obrigado. E não se tinha infraestrutura. Hoje as demandas são muito diferentes, as desigualdades socioeconômicas, os problemas ambientais, a inversão do fluxo, né, de migração, de povoamento das regiões metropolitanas. Então, hoje, os problemas são muito mais complexos e, na verdade, exige que o governo tenha uma proposta de desenvolvimento muito própria a esta realidade, a essas diferentes regiões, né? E ainda temos diferenças que eram o principal desafio, na verdade, que ele buscava minimizar. Muitos problemas de desigualdade social e regional, né, que temos ainda no nosso estado muito própria, né? As regiões do nosso estado são desenvolvidas de uma maneira muito desigual, né, e com características que fazem com que a dinâmica econômica e social delas sejam completamente diferentes. Acho que esse é o grande desafio do Paraná, né, trazer esse modelo, ter um modelo de desenvolvimento, né, próprio às características do nosso estado, dado o contexto a qual ele está inserido, né? Acho que essa é uma dinâmica importante, né? E é difícil, né? Como você bem colocou, né? Ter essas discussões, ou ter esses modelos, ter essas possibilidades, né? Porque, na verdade, exige um braço forte do Estado, ao mesmo tempo, em um contexto em que hoje o Estado, né, nas diversas esferas, tanto federal, estadual, quanto municipal, tem dificuldades para se autogerir, né, pelo aumento das funções sociais que o Estado teve da época em que ele teorizou lá, da década de 50 para cá, né, o Estado foi aumentando muito as suas funções sociais e, ao mesmo tempo, por mais que a arrecadação, e ele tem uma participação importante por meio da tributação no país, mas a maioria, mas o Estado aumentou as suas funções num ritmo muito maior do que a capacidade que ele tem de atender essas demandas. E ainda as dificuldades que nós temos nas esferas de responsabilidade e de recurso, né? Os municípios têm muita responsabilidade e pouco recurso. O Estado, ele tem uma responsabilidade intermediária e pouco recurso. E o governo federal,
tem uma responsabilidade de planejar, de organizar, mas também ele concentra muito esse recurso. Então, não é só um modelo de desenvolvimento para o Estado, mas, na verdade, a gente tem que ter um novo modelo de Estado, né, para que, efetivamente, a gente possa fazer com que as políticas saiam do papel, né? E como dizia e eu sempre cito isso também, como um amigo meu que trabalha, né, que é um administrador público, ele sempre dizia, não existe política pública se não tem verbo e verba, né? Só com verbo não se faz uma política pública, né? Precisa de verba. E essa verba, ela passa por toda essa discussão que agora estamos enfrentando novamente aí com a reforma tributária, né? Então, são contextos que tem que se enfrentar, né? O Estado do Paraná já teve no passado, principalmente nos anos 60 e 70, uma estrutura para planejamento do desenvolvimento, né? Isso, P. Braga é um dos pais dessa estrutura. E ele tinha uma equipe de desenvolvimentistas e burocratas altamente especializados, né, que promoveram e fizeram isso acontecer, e políticos também, né? Isso tudo acabou, esse pessoal ou se aposentou ou morreu, né? Esse pessoal acabou. E o Estado do Paraná, o que ele tem hoje? Ele não tem mais estrutura de planejamento. O governo federal, nos anos 2003 até 2015, recuperou essa estrutura. Agora o estadual não fez isso. Por que não? Porque, como você falou, falta dinheiro, né? O Estado do Paraná é exportador e exportação não paga impostos. E ele não tem como arrancar mais dinheiro da sociedade civil, porque já está no limite. Nós teríamos que ter uma reforma tributária que voltasse o Estado a ter capacidade de arrecadação para que ele pudesse desenvolver projetos. Agora, isso não interessa para alguns estados da União, principalmente os estados mais fortes, como Rio, São Paulo e Minas Gerais, como também não interessa ao governo central, porque isso significa autonomia dos estados. Projetos com autonomia. Eu trabalho muito na área financeira, na área de energia, o que se vê, Brasília decide tudo. O Estado do Paraná não decide nada, e não tem recursos para isso. Então é necessário, né, repensar a federação, repensar o planejamento localizado, não precisa ser centralizado. Nos anos 60 não era centralizado do jeito que é hoje, né? Então, e precisa de uma reforma tributária que volte, né, a recompor a capacidade tributária dos estados, a capacidade de tributação dos estados. E estados exportadores precisam do quê? De imposto de exportação. O Brasil não é mais devedor, o Brasil é credor internacional. Não precisamos mais ter a quantidade de exportação que nós tínhamos. Não há mais necessidade disso. Nós precisamos recompor a capacidade de tributar as exportações. Sim, o Estado do Paraná precisa disso, né? Para quê? Para que ele possa ter recursos e melhorar a qualidade de vida, investir na qualidade de vida dos seus cidadãos. É isso que nós precisamos hoje, né? Aplicar um Celso Furtado aqui no Paraná, né? Exatamente. Aplicar um Celso Furtado no Brasil. Mas para isso, né, precisamos ter um grande acordo político, o que é muito difícil. Né? Difícil, muito difícil. Os dilemas são maiores do que a teoria pode explicar, né? A ciência, a política, ela envolve um arranjo, né? uma discussão que é própria, é importante, é natural, né? Mas que efetivamente é necessário, que já estamos novamente no nosso limite, né? Se os próximos prefeitos aí forem simplesmente reproduzir os modelos que estão fazendo com que a maioria dos municípios sigam, eles não vão conseguir ir muito para frente, porque precisa se pensar em uma nova forma, né? Eu acho que esse é o grande
é o grande desafio que nos instiga aí. Mas para isso é muito importante se conhecer a atual conjuntura, entender bem essa dinâmica para saber para onde ir. Né? Acho que tem um aspecto positivo também, né? Tem alguns aspectos positivos, como, por exemplo, se os projetos que estão lá no Ministério de Minas e Energia, Ministério de Defesa, no Ministério das Cidades, se esses projetos forem implementados, meu amigo, o impacto ambiental vai ser grande. Muito grande. Então, esse atraso, né, essa dificuldade de se chegar a um grande consenso nacional pelo desenvolvimento, né, esse talvez tenha um aspecto positivo aí, que é, pelo menos, adiarmos, né, uma transformação do ambiente natural brasileiro, postergarmos isso, talvez, por quanto tempo, né? Porque não é possível, né, você fazer desenvolvimento sem transformação da natureza, né? Então, é um grande dilema, né? O dilema hoje é difícil, muito difícil. Então tá bom. O Daniel pediu para a gente ir encerrando aqui, né? Fechamos mais esse ciclo, né, Túlio? E ótimo. Próxima semana, mesmo horário, às 6 horas, vai ter mais um debate sobre Celso Furtado com novos convidados, né? Então, tá ótimo. Muito obrigado. Agradecemos a todos aí e agradecemos também ao Daniel e todos que organizaram aí pelo convite. Tá ótimo. Obrigado e boa noite. Boa noite. Um abraço, Túlio. Outro abraço para você também.